Meus amores, boa tarde. Boa tarde. Nesse dia que a gente começa com os anúncios da Secretaria de Saúde dos municípios, do Estado, a se preparar para essa pandemia, né, que vem chegando ao Brasil, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma medida que é de extrema importância. Antes de começar, eu estava relendo as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que mantém um site muito interessante, eu não sei se tem em português, mas mantém um site muito interessante, inclusive sobre alguns mitos, sobre algumas ideias que podem passar equivocadas, que a gente recebe de várias fontes hoje, que a gente tem que ter muito cuidado, né? A Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde mantém uma página oficial sobre as informações do coronavírus e a gente tem que ter algumas noções, principalmente no autocuidado. Antes de falar sobre lavagem das mãos, são duas medidas que, quando a gente tem essas epidemias e vírus, enfim, a gente começa a ver alguns apelos, e com razão, alguns, outros não, para que a gente possa adotar essas medidas. Antes de falar sobre lavagem das mãos, eu queria falar sobre o uso de máscaras, sobre a questão do uso de máscaras, porque o uso de máscaras no mercado, alguns hospitais da rede do SUS já avisaram que os estoques estão em baixa. E no hospital a gente precisa muito. No hospital eu vou precisar muito. Mas em casa, no meu ambiente doméstico, no meu dia a dia, principalmente quando a gente toma essas medidas de proteção, não está em grandes conglomerados, né, quando a gente tem um nível de transmissão ainda baixo, no início, as secretarias de saúde tinham orientações para orientar a população a se limitar a eventos com menos de 500 pessoas. Quando a gente já tem transmissão, que a gente chama de transmissão coletiva, que é quando a gente começa a disseminar no meio, porque o início da transmissão era transmissão por contato, era só quem tinha contato com alguém que tinha o vírus. Agora a gente já começa a disseminar no meio, então a gente começa a orientar a redução para para eventos até 100 pessoas. E o uso de máscaras, as máscaras são orientadas pela OMS hoje para alguns casos específicos. Para aquele que tem a síndrome gripal. Sou eu que estou doente, eu que uso a máscara. Então, isso é a primeira coisa para eu não disseminar, tá? Porque o vírus ele é transmitido por transmissão respiratória, ele é transmitido por perdigoto, pelas gotículas, pelas secreções da coriza, saliva, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, a primeira orientação é para quem estiver com sintomas gripais, que eu não, independente de ser coronavírus ou não, na verdade, independente de ser a Covid-19, né? E a segunda orientação para o uso de máscaras é para aqueles que são cuidadores. Então, se eu estou cuidando do meu filho, do idoso em casa, se eu estou cuidando, ou profissionais de saúde, então nós temos que usar as máscaras também. As máscaras elas devem ser trocadas a cada 2 horas de uso contínuo. Então, entrei 2 horas sem tirar a máscara, eu tenho que trocar, tá? E quanto à lavagem das mãos e o uso de álcool. O uso de álcool, ele tem um efeito, o álcool gel, se a gente usa ele adequadamente, reproduzindo as etapas da lavagem das mãos, ele tem um efeito da lavagem das mãos. O uso do álcool em gel, ele é para vários momentos que a gente não tem a lavagem das mãos disponíveis. Mas se nesse caso acabou o álcool, eu não tenho álcool em gel, eu tenho água e sabão me resolve muito. Então, água e sabão é um santo remédio hoje. É uma vacina importante, água e sabão. Olha que tecnologia avançada, né? Na confecção de vacinas aí contra o vírus. Então, a lavagem das mãos hoje, com sabão, ela já tem um efeito importante no controle das contaminações e da disseminação do vírus. Lavagem das mãos, eu não posso esquecer algumas coisas de lavagem das mãos. Primeiro, eu tenho que molhar minhas mãos. Tá? Às vezes a pessoa não molha as mãos e quer botar logo o sabão. Então, primeiro eu lavo as mãos, molho as mãos, coloco o sabão nas mãos, e para lavar as mãos eu tenho que lavar palmas e dorsos, entre os dedos, unhas, não esquecer das unhas, tá? Porque embaixo da unha, quando a gente faz pesquisa, que a gente coloca uma cultura debaixo da unha, numa placa, o que cresce de vírus e bactérias aí é danado. Então, embaixo das unhas, os dedos, esse primeiro dedo, né, o hálux, o polegar, tá?
primeiro dedo, e lavar os punhos. Não esquecer de lavar os punhos, tá? Enfim, tem gente que é meio surtada, vai querer tomar banho inteiro, mas tem que lavar a mão, tá? Lavar a mão é básico, tá? E principalmente nos ambientes que você vai estar na rua. Em vários momentos você vai estar na rua, vai abrir uma porta, vai pegar aqui, vou segurar na tribuna, enfim. Aí, quando eu for me alimentar, tomar uma água, que eu for tocar o rosto, né? Que é inevitável, para mim eu vivo me coçando, daqui a pouco eu vou coçar o olho, daqui a pouco, enfim. Né? Quem tem rinite, não é assim? Então, é lavar as mãos, o segredo é lavar as mãos. Tem um detalhe ainda, uma orientação que a gente nem está divulgando tanto sobre o uso do álcool. O uso do álcool é muito importante, a gente reproduzir essas etapas. Não adianta eu passar o álcool, joguei álcool, mas eu também não friccionei as unhas, não lavei entre os dedos, e enfim, eu lavei a palma e o dorso, mas a unha está suja. E quando eu pegar nas coisas, eu vou botar na boca, enfim. Então, lavagem com álcool, eu reproduzo os mesmos movimentos, e tem um detalhe, que o intervalo entre uma antisepsia da mão com álcool e uma lavagem com água tem que ser de 5 minutos, para a gente ter cuidado com isso. Quer dizer que, se em 5 minutos eu lavei com álcool, em 5 minutos eu peguei alguma coisa, eu quero lavar de novo, eu tenho que usar álcool de novo. Eu não posso jogar a água em cima do álcool a 70. Isso é um cuidado importantíssimo, que eu aprendi isso quando eu comecei a trabalhar em emergência na marra. Aprendi depois que eu já tinha, enfim, porque minhas mãos começavam a despelar, e eu ia no dermato e dizia, meu Deus, eu estou com alergia, estou com um monte de... Enfim, mas na emergência, a gente lava as mãos o tempo inteiro. Começou a falar que a pessoa lava as mãos, a pessoa saía, a gente lava, às vezes era álcool, às vezes eu passava o álcool, via a pia, jogava água em cima. Eita! A água com álcool, a reação exotérmica, liberou o calor, aí acaba com a minha proteção da pele. A pele despela. Então, tem gente que está lá usando muito álcool, e com o tempo você vai estar desprotegendo, porque você vai estar destruindo a proteção, que é a barreira da pele. Então, esse intervalozinho aí, deixa o álcool secar, 5 minutos depois, que você lava com água, joga uma água depois, se precisar. Tá? Então, se no intervalo de menos de 5 minutos, precisou lavar as mãos de novo, usa o álcool de novo. Se você acabou de lavar a mão está úmida, não usa o álcool, certo? A gente tem mais notas aí, enfim, mais informações, que é que eu recomendo o site do Ministério da Saúde e o site do OMS, que eu acredito que já esteja em português também, essas informações aí, sobre até outras dúvidas que a gente possa ter, né? Aí, essa semana perguntaram para mim se o alho era bom. Eu disse, o alho? Como assim? Ah, porque o alho tem poder anti-inflamatório, será que ele é bom? Enfim, não tem nenhuma evidência. E interessante que no site da OMS, a pergunta que a pessoa me fez, lá na OMS, lá na Europa, já responderam, está no site também dizendo que os fitoterápicos, por mais que o fitoterápico melhore nossa imunidade, não garante proteção contra o vírus. Então, as proteções, a gente tem que lavar as mãos, né, e, se necessário, usar máscara, se eu estiver exposto, se eu estiver cuidando de alguém que está doente em casa, certo? Essas medidas, a gente tem que lembrar que essas adaptações que a gente faz no Uniluz, em outras casas espíritas, a gente segue muito as orientações da SES, da Secretaria de Estado, né, de Saúde, porque não adianta eu antecipar uma medida, porque se eu antecipar uma medida é desnecessária. É uma precaução que é desnecessária. Se essas medidas tivessem começado um mês atrás, a gente não tinha ainda transmissão coletiva. Não tinha sentido. E também não adianta eu fechar os olhos às orientações da vigilância sanitária, porque aqui nós estamos em oração. E Jesus vai proteger. Né? Então, a gente não adianta nem 8, nem 80. A gente vai seguindo o ritmo nas orientações. Tá certo? Ar-condicionado, a gente preferiu manter ar-condicionado desligado. Porque ar-condicionado, a OMS diz que ar-condicionado, nesses domésticos, eles ajudam a manter o vírus no ambiente. Então, o ideal é lugar arejado, ventilado, aberto, vento, ventilador, enfim. Se a gente tivesse aqui exaustor e sistema de ar-condicionado central, que a gente faz uma renovação do ar de 10 a 15 vezes por hora, aí assim, a gente podia até usar. Mas esse split normal, a gente faz uma renovação do ar de 6 a 8 vezes por hora. É pouco se tiver alguém transmitindo. Tá? Então, o ideal é a gente deixar assim, abertos. Não é o mesmo conforto, mas é o mais seguro, é a orientação da OMS, e a gente segue também. Certo? Nós vamos fazer a nossa prece,
Oi? Fala sobre a vacina, a necessidade da gente tomar vacina que não deixa a gente fragilizado, não. Certo. As vacinas hoje a gente não tem vacina específica ainda. Nós não temos vacina específica para esse vírus. Tá? Mas toda vez que a gente tem pandemia, a gente lembra da importância das vacinas de forma geral. Nós temos vacina hoje para vários vírus, da tríplice viral até a vacina pentavalente, vacina para pneumonia, a vacina para gripe, a nossa vacina anual para gripe, que é um ganho a gente ter essa vacina disponível no SUS, tá? Porque outros países não têm isso, não tem essa disponibilidade no SUS, como a gente tem. Então, a gente tem que manter o calendário de vacina em dia, independente de epidemia. Né? Meu calendário de vacina está em dia. E vacina não é para criança. A gente tem calendário de vacina específica para adulto e para idoso. Para adulto e para idoso. Vocês têm seu cartão de vacina em casa? Tem? Sabe onde está? A gente nem sabe onde está, né? Geralmente a gente lembra se passou por um processo de admissão profissional e alguém pediu. Mas se ninguém pedir, a gente nem lembra onde está o cartão de vacina, certo? E esse cartão de vacina, na medida que nos protege de pneumonia, de outras doenças virais, melhora a nossa imunidade, a gente vai estar mais protegido de outras doenças aí, enfim. Por enquanto, ainda não temos do Covid-19, mas quem sabe aí, com a ciência avançando, a gente consiga ter essa proteção, certo? Então, a nossa vacina hoje é lavar as mãos. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, hoje, Senhor, nós te agradecemos por termos essa doutrina que nos orienta, que nos ampara, que nos acolhe, que traz para nós a tua luz, nos lembra do teu amor, nos mantém a esperança e nos fortalece, Senhor, nos desafios diários nesse mundo de transição em que vivemos. Obrigado, Jesus, por termos essa casa que nos acolhe. Obrigado, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, que muitas vezes não percebemos, nas mínimas coisas, do despertar ao adormecer, ao longo do dia, o Senhor se faz presente, o Senhor está sempre a cuidar de nós, durante a noite, durante o nosso sono, que sempre estejamos contigo. Obrigado, Jesus, abençoa o nosso mundo, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nesses momentos difíceis, desafiadores, mas que, como todos os outros momentos, sob a tua condução, nós progredimos e evoluímos, confiando, Jesus, na tua palavra, confiando, Senhor, na tua condução, lembrando sempre que o Senhor é nosso guia e modelo, que vamos enfrentar mais um momento e vamos vencer contigo, Senhor. Obrigado, Jesus, que estejamos conectados contigo nessa tarde, recebendo essas reflexões, refletindo e fazendo essa semente germinar. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Crises existenciais. Olha o tema de hoje. Esse tema é interessante, porque ano passado eu trabalhei ele em 2 lugares diferentes. E a primeira vez que eu fui falar sobre esse tema foi muito interessante, porque a pessoa me ligou e ela disse assim: Eduardo, eu queria que você viesse fazer uma palestra aqui. Aí eu disse: vamos agendar, qual é o dia? Aí ela disse: olha, o tema é um tema que é a sua cara. Aí eu disse: que legal. Qual é o tema que é a minha cara, né? Aí, enfim, você fica pensando, qual é o tema que é a minha cara? Aí ela disse: o tema é crises existenciais. Eu disse: meu Deus, crises existenciais, a minha cara. Ah, que legal, que ótimo, né? Então, eu não sei, enfim, o que foi que ela viu na minha vida de tantas crises, né? Apesar de que nas nossas vidas nós temos vários momentos de crises existenciais, né? Essas crises existenciais hoje, a gente escolheu esse tema. Na verdade, hoje nós estamos aqui em substituição ao professor Ney Prieto Pérez. Professor Ney é um trabalhador lá da AME São Paulo, da Casa Espírita de Francisco de Assis, lá em São Paulo, e que sempre vem a trabalho a Recife, e a gente aproveita ele, ele já tem mais de 80 aninhos, e a gente sempre aproveita ele em grupo de estudo, aqui na tribuna, e sabendo que ele viria, a gente já deixou agendado esse espaço para ele hoje.
Mas ontem ele avisou que não poderia viajar, porque ele já passou dos 80 e para embarcar num voo em Guarulhos, num período de coronavírus, os filhos dele restringiram, disseram, o senhor não vai. Enfim, o filho dele é médico, psicólogo, disseram, o senhor não vai ter essa exposição. Então ele cancelou os compromissos de trabalho e avisou que não poderia vir. Aí eu vim humildemente tentar substituir, enfim, usar esse espaço. Substituir não, porque a gente não substitui ninguém, né? O que ele ia falar é a experiência dele e eu não tenho como substituir. Tanto que até o tema a gente mudou. O tema, talvez vocês tenham visto os anúncios, o tema dele, né? E aí hoje me veio a inspiração de trazer esse tema dos conflitos, das crises existenciais. Porque a gente fala muito dessas crises globais, mundiais, em vários espaços da mídia, que às vezes tiram a paciência da gente, tiram o sono da gente, né? O que a gente assiste em Facebook, internet e WhatsApp, das crises turbulentas que o mundo vem passando, e aí a gente às vezes perde o nosso foco de trabalhar as próprias crises existenciais, os meus conflitos, as minhas situações, o que é que eu tenho para me melhorar, para trabalhar dentro de mim. Então, hoje, enquanto a gente vê muito falando dessas crises, a pandemia é uma das crises, mas se a gente for ver, dentro do Brasil existem outras crises, na Síria existem outras crises, e vários outros conflitos, hoje eu quis trabalhar o que tem dentro da gente, as crises existenciais. Então, hoje eu vou começar lembrando um episódio do século XVII, quando foi construída o Taj Mahal, que é uma das maravilhas do mundo antigo. O Taj Mahal é um palácio que foi construído pelo Shah Jahan, que era o líder indiano, o líder da época. Ele construiu um palácio para sua esposa, que ele chamava de Mumtaz. É porque meu sânscrito está meio enferrujado. Mumtaz Mahal, que quer dizer a joia do palácio. A sua esposa era uma das mulheres mais bonitas que tinha em todo o reino, e ela morreu a dar à luz ao seu 14º filho. Então ele escolhe uma colina elevada ao lado do rio, e o rio Yamuna, que cortava seu reino e dividia em dois, e ele começa a importar o mármore branco e o ouro que existia naquela região, todo o mármore branco que existia, e muito marfim vindo da Europa, para construir esse palácio que era o túmulo da sua amada, e que ele queria que fosse o palácio mais bonito de todo o Oriente, e que nada substituísse a sua beleza. Contam que ele intentava também construir do outro lado do rio o seu próprio túmulo, que seria o segundo palácio mais bonito, que ele estava juntando, arregimentando uma quantidade suficiente de mármore negro. Então, enquanto do lado esquerdo era o Taj Mahal, né, o palácio da sua amada, e do lado direito ele construiria o seu palácio, e só o rio Yamuna, que era o rio sagrado, queria dividir os dois após a morte. Mas ele desencarna antes de concretizar o seu intento, assassinado por um dos seus 14 filhos. E Shah Jahan, conta-se que Shah Jahan, assim como grandes imperadores do passado, quando construíam grandes monumentos que tinham essa conduta, Shah Jahan infligiu aos seus mais de 20 mil colaboradores, né, operários da obra, várias punições, vários castigos, porque ele queria inviabilizar que aqueles arquitetos, engenheiros, mestres de obras, pedreiros, marceneiros, ourives e artistas pudessem construir fora dali um palácio tão majestoso quanto o dele. Ele queria confinar a beleza do mundo no palácio para a sua joia do palácio, sua esposa. Então, assim como no Egito Antigo e em várias outras construções, ele conta-se, a gente não tem um registro real, mas conta-se na tradição que ele infligia aos seus servos o corte de mão, a mutilação, para que eles não pudessem mais fazer a mesma obra, ou a cegueira da visão. Então, essa era uma penalidade depois de 20 anos de trabalho, que foi o tempo para se construir o Taj Mahal. Rajiv Joseph, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, ele escreveu uma peça de teatro, que se chama Os Guardas do Taj. Essa peça de teatro ganhou muitos prêmios, ele foi indicado ao Nobel, enfim, muito premiado. E em Os Guardas do Taj, ele conta a história de 2 guardas do Taj Mahal. Esses 2 guardas seriam, esses 2 personagens,
responsáveis pela guarda da obra do Taj Mahal durante o turno noturno. Então, a obra do Taj Mahal, conta-se que era envolta em tapumes, porque durante os 20 anos ele não queria que ninguém visse o que estava acontecendo lá dentro, porque ele não queria que ninguém soubesse os meandros, os caminhos que cruzavam de uma medina a outra, e como eram os detalhes do teto, do palácio, das abóbadas, para que não se reproduzisse fora. Então, tinham guardas que guardavam as redondezas do palácio, para que ninguém nem chegasse perto durante a sua obra. Então, Rajiv Joseph conta a história de dois soldados desses. Um dos soldados, ele era filho do responsável pela guarda real. Então, ele era filho do grande general lá, que era responsável pela guarda do próprio imperador Shah Jahan. O outro era filho de um camponês. E ambos viam nas oportunidades dentro do exército de ter projeção social, porque os jovens naquela época passavam por muitas dificuldades, porque era um império que tinha muitas riquezas que estavam sendo direcionadas para a obra do Taj Mahal, enquanto o povo passava muita fome e não tinha grandes oportunidades. E durante as noites que eles trabalharam, durante anos tomando conta, eles passaram 7 anos fielmente tomando conta, em posição de sentinela, né? Eles discutiam várias vezes durante a noite sobre seus objetivos de vida. E o objetivo de vida do filho era ter projeção igual ao pai, né, do filho do general, ter projeção igual ao pai, e um dia fazer parte da guarda real. E o objetivo do outro filho também era fazer parte da guarda real, mas fazer parte da guarda real para ter remuneração e ter condições de ajudar os pais camponeses que envelheciam e passavam dificuldade nos campos. Até que chegou o dia da inauguração do palácio. E eles dois viram o descerrar dos laços que abriram as portas do palácio, e a população teve como contemplar aquela joia branca, aquele grande monumento, quando o sol nasceu. No nascer do sol, o sol projetava, e o ouro resplandecia, e o mármore branco resplandecia, e iluminava toda aquela cidade lá. E então o imperador, sabendo da dedicação desses dois soldados durante 7 anos, lhe traz a última tarefa, o último pedido, que eles dois juntos imputassem as penas aos operários. Era o último pedido do imperador, que se eles cumprissem esse pedido, eles iriam fazer parte da guarda real. Se eles cumprissem esse pedido, eles fariam parte da guarda real. E então surge o primeiro momento de crise. Um pedido externo, né, que convocava para uma obra, que interiormente para não dizia nada. Para o filho do general, que aprendeu a disciplina do pai militar, de cumprir as ordens, ele dizia assim: a responsabilidade não é minha, eu apenas cumpro ordens. Para o outro, que era o filho do camponês, a crise doía muito, porque ele não achava justo que outros operários, pobres, sacrificados, igual à sua família, depois de darem tudo pela construção de uma obra, terem esse destino. Mas, como ele tinha um objetivo pessoal, interior, de ascensão e de ajudar a sua família, ele aceita. Então, as cenas se passam a seguir, na peça de Rajiv Joseph, eles recebendo durante 2 dias os operários de um em um. E até que, depois que eles concluem as 20.000 penalidades, acontece uma cena muito importante, muito interessante. Porque um deles levantava uma foice para decepar as mãos, e o outro via com ferro em brasa. Depois de 48 horas, o que acontece com um? Um que levantava a foice tem uma contratura muscular e o braço duro, rígido, ele não consegue mais fazer o movimento. Uma lesão lá pelo esforço repetitivo. O braço enrijecido, que ele não consegue mais nem mexer. E o outro, o vapor do ferro em brasa, lhe traz uma cegueira. Então, a cena são os dois, um cego e o outro sem conseguir movimentar as mãos. Um cego e outro sem as mãos. Esse momento, Rajiv Joseph, na verdade, ele quer retratar a culpa. A culpa. Quantas vezes a gente em reunião mediúnica a gente recebe isso, não é assim? Os espíritos que, pelos seus atos,
chegam lá crendo-se, penalizados, com as mãos atrofiadas, sem conseguir enxergar. E aí eles começam uma caminhada diferente, eles começam a cooperar. E ele dizia assim, eu não consigo pegar o balde para poder lhe ajudar e tirar essa fuligem dos seus olhos. Mas você está cego, mas tem os braços. Então eu vou lhe guiar e você vai buscar água. Aí o que ficou cego momentaneamente, chega até a água e lava os olhos. E depois que ele lava os olhos, ele disse, eu vou buscar uns ungüentos e fazer uma massagem para liberar seus movimentos. E aí ele consegue liberar os movimentos. No dia seguinte, o imperador chama os dois e dá a vaga dos dois no Palácio Real. Os dois conseguem a vaga. E o fim da história, conto? Não vou contar não. Vou passar... Não, eu vou contar. Eu vou contar. Né? Porque não contar o fim da história, né? Já cheguei até aqui, né? Não vale. E aí, os dois têm uma grande crise, porque para os seus atos eram para agradar o imperador, e ele estava ali recebendo um bom pagamento, né? De uma aposentadoria boa, de estar num cargo bom, e ele não tinha compromisso com nada. Com nada. Era uma exigência exterior, para um objetivo nobre, era apenas o trabalho dele. Mas o outro, depois de 2 dias vendo o sofrimento do outro, a consciência já lhe dizia que não era digno o seu conforto perante o sofrimento do outro, mesmo sendo ordens do imperador, porque mesmo sendo um apelo externo, o responsável pelos seus atos era ele. E aí ele deixa a guarda do palácio e volta para o campo para viver com seus pais. Deixa toda a aposentadoria que ele teria, toda a facilidade que ele teria, e volta e desiste de ser um guarda real. O texto é muito interessante para a gente ler com mais carinho, os diálogos, mas ele traz muito de como hoje nós nos encontramos na Terra, numa Terra em transição. Porque as crises existenciais, elas existem para a consciência que iniciou um despertar. O outro, que ainda estava no desculpismo, porque isso é a ordem do rei, porque isso é para o meu bem, na visão egoísta, desculpista, não tinha crise. Nenhuma crise. Ele entra no palácio e fica deslumbrado com aquele luxo. Ele diz assim, eu vivia em pé numa porta no sereno, e agora eu vou viver nesse luxo desses tapetes? Eu progredi muito. Mas o outro, que a consciência começava a despertar, pela educação dos pais, pela experiência da dificuldade, porque ele cresceu na dificuldade, e na experiência da dificuldade, a consciência começa a despertar, a crise começa a fazer sentido. E aí ele faz a escolha célebre da sua vida, né? Um momento principal da sua vida, a principal escolha dele é baseada no despertar da consciência. Imagine se Raji José fizesse os guardas de Jutage 2, a continuação, a chegada deles em nosso lar, né, no plano espiritual. Né? Se ele tivesse a visão espiritual deles, imagina como seria a chegada dos dois. Um com a consciência despertou, e o outro que vai descobrir a culpa e despertar a culpa quando chegar as consequências. Não é assim? E então, esses conflitos, esses desafios, eles vêm a todo momento nas nossas mentes. E a crise, ela tem um sentido importante para a gente. A crise, Joana de Ângeles diz, em um livro que eu amo, Encontro com a Paz e a Saúde. Vocês conhecem? Encontro com a Paz e a Saúde. É um livro de Joana que eu gosto demais. E porque ela começa a desfolhar aqui como a gente vai encontrar plenitude e paz no mundo que a gente vive hoje e com as dificuldades que a gente traz hoje. Várias dificuldades íntimas. Porque se a gente olha o nosso presente hoje, e a gente reconhece hoje que hoje a gente não é flor que se cheire, se a gente for olhar o nosso passado, nós estamos em progresso. Nós estamos em progresso. Ainda que nós tenhamos defeitos. E olha como é desafiador a gente ter que conviver no esforço diário de desenvolver virtudes, mas com mais inclinações, como Kardec dizia, que a gente tem tanta dificuldade em domar, em trabalhar interiormente. E os maus hábitos, os hábitos antigos, vêm nos chamando o tempo inteiro. E essas crises têm que nos fazer despertar. Eu digo sempre que quando a gente chega na casa espírita, a gente não tem como passar um tempo na casa espírita e sair o mesmo.
Não dá para a gente entrar na casa espírita e sair o mesmo. Não dá. Porque a casa espírita vai trazendo crise para a gente. Vai trazendo crise. Aquelas coisas que a gente fazia, que a gente começa a entender com o olhar espiritual, o olhar do espírito, o que eu sou, o que eu serei, qual é o meu compromisso, minha responsabilidade sobre mim, eu já vou ter um olhar diferente sobre meus compromissos, sobre o meu fazer na terra. Não é assim? Eu tenho uma parente que a filha dela precisava muito de ajuda da casa espírita, porque ela tinha uma mediunidade que vivia se assombrando, que não dormia, era adolescente, estava entrando na faculdade. E a mãe fez um esforço e disse assim, eu vou no centro espírita. A mãe adorava o espiritismo. Você falou espiritismo, ela adora. Chico Xavier, as mensagens de Chico Xavier, ela ama. Campanha do Quilo, eu quero mensagens, quero todas, ela quer todas, ela adora. Mas ir no centro espírita era diferente. Ela não queria muito ir ao centro espírita, mas ela foi por culpa da filha. Depois de fazer o tratamento, a filha amou e continuou indo. A mãe olha para mim e diz assim, meu filho, eu não vou ser espírita, não vou para o centro espírita mais não. E eu dizia, por quê? Ela disse, eu não vou, porque eu gosto muito da minha cervejinha, eu gosto muito de tomar minha cachaça, e eu não quero ninguém dizendo que se eu ficar bêbado aqui, se eu ficar bêbado na rua, eu vou ter obsessor. Eu não estou vendo, então não quero ninguém me dizendo isso. Eu disse, meu Deus. Aí ela dizia assim, outra, eu gosto muito da linguicinha, do torresmo, ela é mineira, gosta de torresmo. Eu gosto muito de torresmo, eu gosto muito eu gosto de comer. Então, para dizer que eu estou acabando com o meu corpo, que a responsabilidade é minha, que eu tenho que ter cuidado com não sei o quê, já baixa meu endocrinologista, meu nutricionista, e ainda o espiritismo ficar dizendo que eu tenho que ter responsabilidade, não quero nada disso. Tudo a responsabilidade é minha, não, quero não, eu prefiro ir para a igreja. Na igreja eu vou lá, conto para o padre, converso com ele, me entendo com ele, Jesus, eu sei que Jesus perdoa, e é verdade, enfim, né? Eu sei que Jesus perdoa e está resolvido. E ela continua indo lá. Olha como 2, 3 meses de casa espírita desperta uma crise muito grande. Não é assim? Desperta uma crise muito grande. Porque se antes da doutrina espírita, os hábitos que ela hoje já pensa 2 vezes, mesmo que ela não corrija, ela já pensa 2 vezes. O pensamento tradicional que ela já trazia do homem velho, mais o pensamento novo da crise, do despertar da consciência, e uma outra cutucada que a gente às vezes faz sem querer, né? Porque a palestra de hoje é sobre crises existenciais. Aí quem é que não vai sair daqui, não vai ficar pensando, né? Refletindo. Então a casa espírita dá a cutucada, né? Para a gente sair da inércia, para a gente sair em transformação. Porque Jesus dizia que era necessário a gente deixar viver o homem novo e que morresse o homem velho. Então a crise existencial é eu sair desse momento meu, de justificar que eu sou assim, nasci assim, me criei assim, eu vou ser sempre assim. Eu saí desse momento de dizer assim, mas eu sempre fiz assim, que besteira. Às vezes a gente chega na casa espírita querendo que a doutrina espírita diga para a gente que o que a gente faz é certo, que está bonito, mas não está. Não é? E a gente não pode adequar a doutrina espírita ao que a gente quer. Então a crise vem, mas a crise vem com esse intuito de transformação. Por isso que Joana diz que, desse modo, uma crise pode ser considerada como um crisol, uma substância química que depura das gangas o ouro e outros metais preciosos, pois quando levados às caldeiras, nas quais são derretidos. Ou seja, o crise do crisol é o produto que separa o ouro, não entende de minério, não. Joana que entende, ela que disse. Né? Mas imagine na bateia, naquela peneira, aquela arupema lá da mineração, né? Quando o rio passa, ele traz o que é bom e o que é ruim. O rio da vida, a gente é assim. No rio das nossas vidas, vem o que é puro e o que não é, o que já é bom e o que não é, e tem uma peneira lá, para a gente deixar no fundo e deixar para trás aquele cascalho que não serve de nada. E deixar passar só o que é precioso. Esse é o trabalho da crise. O trabalho da crise é para a gente aprender a dar valor ao que é bom e deixar para trás o que não é. Não é assim? Quantas e quantas vezes a pessoa que tem uma experiência muito no começo da vida, com dinheiro, com projeção, com facilidade, que acha que tem muitos amigos, não é assim? Aí vive para os amigos, a gente é jovem, esquece da mãe, nem liga para a mãe, não é assim? Vive com os amigos, vive no mundo.
Aí vem a primeira crise, não tem dinheiro, os amigos chamam para jantar, você não tem dinheiro, chamam para sair, você não pode. Aí dentro de casa ninguém lhe visita, ninguém sabe se está faltando alguma coisa, ninguém está nem aí. Não é assim? Tem amizade que é assim. Aí no momento difícil, qual é a experiência que a gente traz? Começa a dar valor ao que é certo, o que é bom. Oi, mãe, tudo bom? Já, né? Aí liga para os pais. É assim. Aí você vai vendo quem é um amigo de verdade. Olha como isso é bom. Você tem que precisar de uma crise para você reconhecer o que é uma verdadeira amizade. Então a crise tem proveito. Os momentos de crise têm proveitos nas nossas vidas. E os momentos de crise vêm, principalmente para nos despertar, quando a gente tem dificuldade em se despertar sozinho. Né? Porque se dependesse de Jesus, das promessas, das propostas de Jesus, o nosso progresso não precisaria desse sofrimento, não. De dificuldade, dessas provas, a gente não precisaria disso. Se a gente pegasse o que Jesus ensina, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa clareza do que Jesus quer de nós, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos aproxima de Jesus, e a gente aplicasse, naturalmente a gente progrediria. A gente não precisaria desses desafios tão, né, avassaladores nas nossas vidas, desse chacoalhar tão difícil nas nossas vidas. Por isso que a Casa Espírita chama a gente, nos convoca para se exercitar no bem. Vem para a campanha do quilo, traz o potinho da sopa, para a gente distribuir sopa, e vem fazer sopa, vem para distribuir também. Vamos para a visita, quando passar o momento que a gente está vivendo, vamos voltar para a visita. A Casa Espírita abre esse espaço para a gente trabalhar se melhorando, para no exercício do bem a gente se melhorar e construir algo novo, enfim, para que a gente não precise dessa crise tão difícil, às vezes, que bate nas nossas portas. Para a Joana diz que essas lutas conflitivas que a gente passa, quando a gente responde com agressividade e se estressa, enfim, a gente está refletindo primarismo no processo de evolução. Às vezes a gente olha uma pessoa que já viveu muita coisa e diz assim, vixe, que essa mulher é tão chata, essa pessoa é tão chata, né? Vai envelhecendo, ficando aquela pessoa ranzinza, aí diz assim, mas ela já passou por tantas coisas. Olha a resposta que Joana diz. Passar por tantas coisas na vida nos deveria trazer um espírito mais seguro, mais fortalecido e mais grato. Deveria despertar nossa gratidão. Se desperta nosso rancor, nossa cara feia, nos deixa mais ranzinza, será que a gente aproveitou todas as lições, né, que essas dificuldades nos trouxeram? Então ela diz que essa agressividade que a gente traz dos momentos só mostra o primarismo da gente. Que as necessidades humanas básicas, elas estão relacionadas às reencarnações, ao processo reencarnatório. Que a gente tem que entender a justiça das aflições no momento presente, nas causas anteriores, num contínuo de aprendizado, entender a misericórdia de Deus que nos dá uma chance. Não reclama, não. Na tua crise está difícil, chora ali no cantinho, pode até chorar, mas agradece. Porque se a gente não tivesse essa chance, está difícil, mas é uma chance. A gente não tem chance? A gente tem chance de vencer, de aprender. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho outra alternativa. Meu caso é fatal, eu tenho poucos dias de vida. Mas você tem os poucos dias de vida, você tem alguma coisa. E a vida não continua, minha gente? E a vida continua? Aí vai morrer de cara feia? Se tem poucos dias, aproveite os poucos dias. E chega lá agradecido, né? Para que você vai morrer de cara feia, revoltado? São Pedro diz, oi meu filho, seja bem-vindo. Você, de cara feia. Né? Não vim, mas não queria vir, não. Deixa de ser mimado, a gente tem que deixar de ser mimado, né? Jesus chama a gente para progredir. Então, Joana diz que a gente tem que ter esse cuidado, que os seres humanos que caminham sobre o jugo da insegurança pessoal, diante da vida, aclimatam-se às regiões de sombras, das sombras, né? Porque aí se refugiam para prantear os limites que se comprazem, temendo tomar decisões que os libertariam, mas que, por outro lado, exigem-lhes denodo, sacrifício e coragem para não desistir. Olha para isso, a nossa resposta aos desafios que nos chamam no dia a dia, fazem com que a gente se conecte ou com as regiões de sombras, de pranto, de ranger de dente, de sofrimento, ou que a gente tome escolhas que exigem denodo, sacrifício e coragem para não desistir. E quando a gente se conecta do mesmo jeito
que energeticamente, vibracionalmente, a gente se conecta com aqueles que querem levar a gente para baixo. Se a gente pensa positivo e diz assim, eu vou vencer, a espiritualidade que está do teu lado, teu guia espiritual só esperava isso para poder te ajudar. Para poder estender a mão e dizer assim, vem, vamos, vai dar certo. Vai dar certo. E toda vez que a gente abre a boca para reclamar, aí eles, aí os outros, né? Isso, reclama, desiste. Aí toda vez que a gente diz assim, mas eu vou fazer uma prece. Aí o espiritual da gente, 1-0, 1-1. Aí fica nessa partida em que a gente se faz de bola. A gente é a bola. Imagina os dois times da espiritualidade jogando do lado do outro. Mas você quer fazer gol de que lado? Eu quero fazer gol do lado do bem. Né? Eu quero ser a bola para o lado do bem lá e pronto. Eu não quero que as trevas fiquem me jogando para lá e para cá. Porque aí as minhas crises, que já trazem repercussões, às vezes, graves para nós, que são difíceis, de ansiedade. Olha, esse mundo, se a gente for estudar, quem tem transtorno de ansiedade, meu Deus. Se eu disser assim, olha, eu vou fazer um teste quando acabar a palestra, para a gente ver quem tem ansiedade. Já ia ficar ansioso metade aqui, só por fazer o teste, para ver quem tem ansiedade, né? Aí a ansiedade está muito na base do transtorno de humor. Aí a gente deprime, essas coisas que a gente vê, é difícil a gente manter feliz, né? Muitas coisas. A gente fica tenso, deprime, enfim, a gente já tem tantas coisas do mundo exterior que se encontram ressonância em nós. No mundo interior, o mundo interior a gente tem que preencher com Jesus, com as palavras dele, com fé. Porque aí os desafios que vêm de fora, a gente consegue lidar melhor. E a estratégia da espiritualidade é uma estratégia muito útil para a gente lidar com esses desafios, nesses momentos de crise. Porque tem momentos de crise que, por questões de saúde, a gente vai ter adoecimento mesmo. Do mesmo jeito que a gente adoece fisicamente, a gente adoece mentalmente. E tem que procurar o profissional, eu olhando para o psiquiatra aqui. E tem que procurar o profissional também. Porque se você é hipertenso, você procura quem? É só no evangelho? Não vai tomar losartana, não? Não é? E se você tem transtorno depressivo, você vai procurar quem? Tem um colega da gente, Sérgio Lopes, acho que vocês conhecem. Ele diz assim, eu estou andando na rua com meus colegas, aí todo mundo faz, oi, doutor, tudo bem? Com meu amigo que é cardiologista. Olha, esse aqui é meu cardiologista. Esse aqui é meu gineco. Esse aqui é meu... Aí quando é com ele, que é psiquiatra, ninguém diz, olha, esse aqui é meu psiquiatra. Aí ele diz, o povo passa na rua, nem me vê e passa direto. Tem vergonha de dizer. Mas nesses conflitos a gente tem que buscar ajuda, não tenha vergonha. Essa vergonha que impede até de marcar a consulta, da gente ficar na cama, não sair da cama. Vamos atrás, vamos buscar ajuda. E, meu Deus, o tempo hoje está assim, acho que até o relógio está querendo acelerar por culpa do coronavírus, né? É o relógio que está com medo da gripe do corona. E aí, hoje eu queria trazer 2 momentos importantes das passagens de Jesus, de todas as passagens de Jesus, tem 2 momentos que falam diretamente sobre crises existenciais. 2 pessoas em crise, 2 casos narrados por Jesus, que para mim são muito importantes. Um deles eu vou deixar por último, porque eu acho que é o que mais me marca assim no Evangelho. Tá? O nome dele, para mim, é doce, eu falo o tempo inteiro. E o outro que eu vou começar é a lembrança do filho pródigo. Lembra da passagem do filho pródigo em Lucas, que está no livro de Lucas? Na passagem do filho pródigo, um senhor que era muito rico, ele pede a parte da herança dele. Tem uma música muito linda de Fábio de Mello, já ouviram? Tudo é do Pai, que fala sobre essa passagem do filho pródigo. E aí, ele pede a parte dele da herança, vai para o mundo, gasta tudo, enfim, com tudo que não é bom, até que ele começa a viver uma miséria, a privação, porque o dinheiro acaba, né? Enfim, o dinheiro tem limite, começa a viver a privação, e ele começa a perceber que até os porcos estavam em melhores condições que ele. Olha para isso. E o que acontece quando a gente está sofrendo, está difícil? A gente volta para a casa dos pais, né? Assim, mãinha, painho, acode, né? Assim. E aí ele faz a mesma coisa. Quando ele volta, de longe, quando o senhor vê que é o filho dele vindo, maltrapilho, descalço, todo rasgado, ele manda os servos pegar as melhores roupas e ainda bater o melhor cordeiro para fazer uma festa,
para receber ele. O outro filho se dói. E diz assim, mas meu pai, eu tive aqui o tempo inteiro, o senhor nunca fez uma festa dessa para mim? E aí ele disse, aquele que estava morto hoje revive, e isso é motivo de festa. Aquele que estava morto, perdido no mundo, hoje ele revive. Aquele que estava lá do lado do pai, sempre conviveu das bênçãos, das benesses, das facilidades do pai. Mas aquele que o pai havia perdido, e essa mensagem do filho pródigo é uma mensagem de Jesus importantíssima sobre crises existenciais. Primeiro porque as crises existenciais, olha que coisa interessante, o filho pródigo que volta, ele não volta por crise, ele volta pela dor, não é nem pela crise. A gente não consegue discernir ainda, só pela mensagem de Jesus, se o filho voltou para a casa do pai, porque ele se arrependeu e ele reconheceu o erro, e ele reconheceu que dispensou todas as bênçãos do pai. Mas qual é a atitude do pai? O pai recebe, independente. No momento de dificuldade, então que a gente já lembre isso, que o pai nos recebe, nos acolhe. E quando a gente busca o pai, ele comemora que a gente vá atrás. Às vezes a pessoa diz assim, para que eu vou orar se Deus sabe de tudo? Principalmente para quem não é religioso. Eu não rezo não. Se Deus é Deus, ele sabe. Mas a nossa oração é o exercício do filho que volta para buscar o pai. O pai sabe que depois de 3 meses não tem dinheiro mais. Ele sabe que o dinheiro está acabando. E está lá de braços abertos esperando o retorno do filho. Ele espera o retorno do filho. Na oração a gente retorna todos os dias. Se de manhã a gente sai de casa para o mundo, no momento que a gente retorna, a gente deixa um pouquinho o mundo e volta para Deus, e volta para o pai. Então o filho pródigo é esse exercício de na dor, no conflito, se entregar ao pai. Se é com arrependimento, a gente vai aprender a usar bem as bênçãos de Deus, que eu comecei dizendo que a gente recebe bênçãos o dia inteiro. Então a gente tem que aprender a usar bem essas bênçãos. Ele teria uma vida muito mais em paz, em tranquilidade, se todas as oportunidades positivas que o pai lhe facultou, ele usasse para o bem, para fazer algo que preste. Mas a gente dissipa as oportunidades fazendo besteira. A gente perde tempo fazendo besteira, ficando na mesma, sem querer vir. A pessoa diz assim, vamos no Uniluz, tem um centro aqui bem pertinho. A pessoa mora aí, aí na frente, bem pertinho. Não, vou não, eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E as oportunidades passando. Então a primeira mensagem do filho pródigo é essa, que a gente tenha esse discernimento antes de sofrer. Que a gente não precisa sofrer, não. A gente não precisa ir para o mundo sofrer, não. Entendeu? A gente, junto com o pai, se eu me entrego ao pai, se eu volto ao pai, se eu busco ao pai na oração, na reflexão, na meditação sobre o evangelho, na aplicação das suas leis, na vivência do amor de Jesus, se eu busco sempre o pai, eu vou construir algo de bom para mim, uma riqueza espiritual, sem dispensar essas bênçãos todas que o filho pródigo dispensou. Porque na crise, quando ele se vê pior do que os porcos, mais mal cuidado, em pior estado que os porcos, ele com certeza olhou para trás e ele sabe o que deixou. Que é no momento que a gente passa aquela dificuldade, que a gente não consegue sair da cama, que a gente lembra quantas vezes a gente podia andar, podia ser feliz, podia fazer as coisas, e hoje que não pode, como é o sentimento? É de que aproveitei. Quando a gente deixar a vida, que disser assim, hoje eu não tenho mais corpo. Esse corpo que eu recebi, eu aproveitei, essa oportunidade, essa encarnação, aí olha a tranquilidade, dizer assim, poxa, foram 80 anos, foram 70, foram 50, foram 15, foram 5, mas eu aproveitei, valeu. Foi difícil, foi puxado, mas valeu. Olha que beleza. Agora, olhar para trás, dizer assim, passei 100, 80, 90, e poxa, podia ter feito tão mais, fiz nada, passou, não tenho nada. E voltar feito filho pródigo, mendigando, pelo menos, na amizade do filho pródigo, fica claro que o pai nos recebe de braços abertos. E que a gente ainda tem bênçãos e outras oportunidades e de começar. E, por fim, a passagem de Mateus, de Zaqueu. Zaqueu, na passagem de Lucas 19, Zaqueu, eu acho que é o personagem do Evangelho que mais me mexe, assim, me marca
Demais, 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 demais. Porque Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, um publicano, cobrava imposto. Ele era um judeu que cobrava imposto para os romanos, ele explorava os judeus odiavam ele. E os romanos não estavam nem aí para ele. Os romanos pegavam a parte deles, não estavam nem aí para eles. Enfim. Então, ele não tinha círculo social, vínculo, amizade com ninguém, nem judeu, nem romano. Ele vivia em isolamento, em solidão. E ainda tinha uma coisa, ele não cobrava só o que era devido, não. Não é só o imposto de César. A tradição dos publicanos é que eles colocavam na região que eles eram responsáveis, os impostos além. E ao invés de cobrar X, ele cobrava 2X, cobrava 3X, cobravam a mais. E era assim que eles enriqueciam. Tirando do povo, além do que era devido para Roma, eles tiravam o salário dele da exploração do povo. E aí, Zaqueu, em muitas crises quanto à sua conduta, as crises precipitadas pelo abandono, pela rejeição, execração pública, porque ninguém gostava dele, ninguém queria saber dele, e isso leva à crise. Se ninguém gosta de mim, será que o problema é o povo? Né? Então, Zaqueu se toca, será que é alguma coisa comigo? E aí ele ouve que Jesus vai, naquele dia, passar em Jerusalém. Jesus vai chegar em Jerusalém. Quando a caravana vem, ele sobe num sicômoro, numa figueira, numa árvore, para ver Jesus, porque ele tinha baixa estatura, diz o Evangelho, no versículo 7 do capítulo 19. Baixa estatura. Na verdade, o que ele quer dizer com isso? Que ele tinha baixa estatura. Ele tinha uma baixa estatura porque ele tinha 1 metro e pouco, ele tinha uma baixa estatura, uma baixa envergadura moral. Olha como é importante. Às vezes a gente está tão para baixo que a gente tem que se elevar para encontrar Jesus. Como é que eu me elevo para encontrar Jesus? Eu vou subir na goiabeira, é? É assim? Como é que eu vou encontrar Jesus? Eu vou me elevar através da prece, do bom pensamento, não é assim? Durante o dia, eu só vou escutar a bagaceira da TV, porque na hora do almoço tem uns programas que, meu Deus do céu, né? A gente sente o cheiro de sangue dentro de casa. Não. Bota uma palestrinha boa, bota o canal do Uniluz, não é assim? Então a gente vai se conectar com Jesus, se elevar. Zaqueu faz esse exercício de se elevar. Quando Zaqueu se eleva, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus sabe o nome dele. E ele quer pernoitar na casa de Zaqueu. Minha gente, imagina. Eu não gosto nem de pensar, viu? Porque se Jesus dissesse assim, Dudu, desce daí, eu, caía. Eu não, né? Enfim, se chamasse meu nome, eu já me tremi, enfim, né? Já era a queda certa. Então, imagina, Zaqueu, desce que hoje eu vou pernoitar na tua casa. Zaqueu corre. Zaqueu prepara o jantar, abre as portas. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não diz nada, diz boa noite. Zaqueu já diz, olhe, tudo que eu tirei dos pobres eu vou devolver. Vou devolver 4 vezes mais. Vê para isso. Para seguir Jesus. Ele vai arrependido, ele vai reparar o que fez. Arrependimento e reparação na busca do perdão. Olha como ele resolve a crise na presença de Jesus. A sua crise de ser rejeitado, a sua crise de explorar os outros, de saber que não é certo, a sua crise de toda a sua vida, de toda a sua conduta, quando ele se eleva, conecta-se com Jesus, Jesus chama, Jesus dá sentido a ele, Jesus entra na sua casa e Jesus vem transformar em silêncio. Jesus transforma em silêncio. Jesus chegou e ele mudou, ele é outra pessoa na presença de Jesus. Nas nossas crises, que a gente possa buscar Jesus, encontrar Jesus sempre. Persegue Jesus. Não vai buscar Jesus, não. Esse negócio de buscar Jesus já passou. Buscar Jesus, quem buscava Jesus chegou aqui e já achou. Tem Evangelho falando de Jesus, tem Novo Testamento. A gente tem que perseguir Jesus. Porque no meio da multidão, se Zaqueu não perseguisse Jesus, se ele estivesse só buscando, ele dizia, achei, ó Jesus lá, tchau Jesus. Jesus indo com a multidão. Achei Jesus no Evangelho. Eu tenho que perseguir Jesus. Eu quero chegar perto de Jesus, eu tenho que me aproximar de Jesus. Eu vou perseguir Jesus. Então que a gente consiga, encontrando Jesus, deixa Jesus entrar. Que Jesus entre nos nossos corações, que são as nossas casas, na nossa casa mental, e que a gente possa, para Jesus entrar, fazer uma faxina, né? Tira uma sujeira, tira uma poeira. Jesus não precisa de luxo. Ele senta em qualquer cadeira, senta no chão, come o pão dormido, não precisa de banquete. Mas que o nosso interior, a gente prepare e receba Jesus, porque perseguindo a gente o encontra. Que Jesus nos abençoe
Que a gente possa viver as nossas crises diferente com a doutrina espírita, diferente com Jesus, exercitando nossa fé, a nossa esperança e no exercício da caridade se fortalecendo.